Queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus, espero que você, a sua família, estejam bem para a glória de Deus Pai. No Partilhando o Pão de hoje, eu lhe convido para juntos meditarmos no livro de Neemias, no capítulo 2, os versículos 7 e 8. Se você pode, eu lhe convido a você pegar aí a sua Bíblia e juntos vamos meditar na palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Neemias, capítulo 2, versículos 7 e 8. Nos diz assim a palavra de Deus. E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagens até que chegue a Judá. Versículo 8. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para que a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém. Tanto o livro de Neemias como o livro de Esdras, que inclusive antecede nos exemplares bíblicos de hoje, esses dois livros no Antigo Testamento hebraico, eles eram um livro só. Tanto como 1ª e 2ª Crônicas, que eram também um livro só. Tanto Esdras como Neemias têm como objetivo falar inclusive de períodos que foram depois do momento de cativeiro, momento pós-exílico. Esdras, por sua vez, narra os primeiros dois retornos dos que estiveram lá em cativeiro em Babilônia, passando um período de 70 anos, conforme Jeremias 25, versículo 11. E Neemias, por sua vez, relata os outros 3 retornos daqueles que estiveram lá, os remanescentes, que tiveram a oportunidade de sair do cativeiro e voltar para Jerusalém, para voltar para a Judéia. Esdras esteve também centralizado na reconstrução do templo, que, por invasão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, destruiu o santo templo que Salomão, o sucessor do trono de Davi, havia feito. Porém, por outro lado, Neemias, ele frisa em restaurar os muros que também foram destruídos, foram fendidos por Nabucodonosor e sua milícia. Nessa passagem a qual nós estamos lendo, Neemias ainda estava servindo na corte real ao rei Artaxerxes I, servindo como copeiro do rei. No momento que Neemias tomou conhecimento que os que retornaram e chegaram a Judá estavam passando por momentos difíceis, a calamidade era grande, o opróbrio era muito grande, o povo encontrou o muro destruído, o templo, estavam tudo em ruínas. E o povo se lamentava, entristecia-se. E quando Neemias tomou conhecimento por Hanani, um dos que voltaram do cativeiro, e trouxe essa notícia aos ouvidos de Neemias, Neemias ficou triste, ficou angustiado por ver a situação da cidade de seus pais em ruínas. Pois bem, isso transpareceu, a tristeza que havia no coração de Neemias fez transparecer, mostrando de uma forma muito clara em seu semblante, de tal forma que o rei, em uma das vezes que Neemias foi servir o copo ao rei Artaxerxes, ele notou, e aí ele preocupou-se com aquela situação, viu que era uma tristeza. Neemias foi interrogado pelo rei. Neemias ora para que Deus o orientasse, glórias ao nome do Senhor, e Neemias, então, autorizado por Deus, pede que o rei seja bondoso com ele,
permitindo que por um período de tempo ele retornasse a Judá, fosse a Jerusalém e fosse contribuir para a restauração também dos muros daquela cidade. O rei foi bondoso. Nós lemos aqui os versículos 7 e 8, que conforme o pedido de Neemias, o rei agora concede cartas, dando a ele autorização, permissão para que ele passasse por algumas regiões e também obtivesse materiais necessários para a restauração daquele muro. Mas, contudo, Neemias observa um detalhe, glórias a Deus, que é exatamente a boa mão de Deus sobre ele. Neemias, ele poderia dizer, eu soube argumentar, eu tive aí um jogo de cintura com o rei, o rei me permitiu porque eu fui bondoso, eu tenho sido um bom servidor na sua casa, não é? Neemias poderia pensar, o rei foi simplesmente, entre aspas, com a minha cara. Mas não. Ele disse, o rei me concedeu tudo isso que eu pedi. Mas eu sei, me permita ser mais claro, foi a mão de Deus que estava atuando em minha vida. Glórias a Deus. Muitas vezes nos esquecemos que às vezes não, sempre estamos de pés, porque é a mão de Deus na nossa vida. Estamos resolvendo alguma coisa e graças a Deus acontece, é a mão de Deus na nossa vida. Essa mão de Deus que atua até os dias de hoje, glórias a Deus. Observe o que o profeta Isaías profetizou sobre a mão de Deus também. Glórias a Deus. Deus utiliza da boca do profeta Isaías, no capítulo de número 59. Isaías, capítulo 59, o versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. A mão de Deus está, aleluia, estendida, atuando, trabalhando para salvar, para dar livramentos, para livrar alguém de laços de morte, para livrar alguém dos perigos iminentes que nos permeiam, que nos rodeiam. Glórias a Deus. A mão de Deus está em serviço, em trabalho. Eu me lembro quando Pedro, ele clamou ao Senhor. Glórias ao nome do Senhor. O mar estava revolto, os discípulos estavam com o barco já no meio do mar. O vento era contrário. Quando Jesus aparece andando por cima do mar, Pedro, ele vai dizer, Senhor, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Capítulo 14 de Mateus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, Pedro teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. A mão de Deus entra em cena. Versículo 31. E logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Para um socorro, para aquele que clama, o Senhor ainda estende a sua mão, glórias a Deus, e salva, e livra alguém, glórias a Deus, aleluia. Eu me lembro também, aqui exatamente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, aleluia, quando este mesmo Pedro, juntamente com o discípulo João, após o Senhor utilizando deles, operar um grande sinal, eles estavam agora encarcerados, e os discípulos, os demais, oravam por ele. Capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Enquanto estendes a mão, e no estender das mãos do Senhor há poder,
há libertação, há cura, há prodígios, há sinais. Glórias a Deus. Você crê que a mão do Senhor está estendida na tua vida? Eu creio que Deus fala contigo neste instante e te lembra: tu não caístes ainda, porque a minha mão está sobre ti. Glórias a Deus. Alguém ainda não desceu à sepultura, porque a minha mão está estendida sobre ele, sobre ela. Glórias a Deus. Não aconteceu aquele negócio tão trágico, porque eu estendi as mãos. Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor está estendendo as suas mãos, trabalhando. Tu estás de pé por causa da mão de Deus. Tu estás caminhando porque a mão de Deus está sobre ti. A tua família ainda está de pés, é a mão de Deus que está estendida sobre ela. Glórias a Deus, aleluia. Receba esta palavra em nome de Jesus e sinta o toque desta mão grande, poderosa sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.